Oi, tudo bem? Normalmente você chega lá no consultório, os pacientes chegam no meu consultório muito preocupados com a famosa perícia médica, que normalmente, hoje em dia, vem sendo muito comum na nossa justiça. E o que acontece é que as pessoas vêm perguntar para mim se tem... eu tenho acidente de trabalho, eu sou bancário, eu movi uma ação contra o banco, eu tenho chance de ganhar. Isso tudo é muito complexo, é um assunto muito amplo, em que a gente tem que abordar em vários segmentos. Primeira coisa a saber, se você tinha os riscos ocupacionais, os riscos inerentes ao seu trabalho, para te fazer a ter alguma doença profissional ou alguma outra doença que levasse à sua incapacidade de trabalhar, a chamada incapacidade laborativa. Então, pois bem, se você é um digitador contínuo, aquele que digita sem parar, sem que pare e consulte, por exemplo, uma digitação contínua é aquela que você digita sem olhar para o que você está digitando, apenas para a sua tela. Você está fazendo somatórios aqui ao lado, você olha, digita e olha para a tela, olha e não olha para o teclado. Isso é habilidade de quem faz uma digitação contínua. Uma digitação intermitente é uma digitação em que você insere dados no computador, na tela, observa o que tem que escrever e novamente insere dados no computador. Isso você pode fazer o dia inteiro. Não é visto por autores, e na maioria dos casos que nós temos, isso como um risco ocupacional. O primeiro tipo de digitação, sim, você não dá descanso para os tendões e para as articulações. A digitação intermitente, normalmente, não leva a uma doença osteoarticular relacionada ao trabalho, DORT, e geralmente a digitação contínua, essa sim, é uma vilã e leva a essas doenças ocupacionais, a DORT. Mas o que é interessante é que o que vai diferenciar do que é uma doença ou não do ponto de vista pericial? Você tem que fazer uma perícia local. O juiz observa que tem uma causa médica. Ele não é médico. Na maioria dos casos, ele solicita um perito forense, um perito judicial, uma pessoa de sua confiança, da qual muitas vezes eu faço parte desse time, e nomeia esse perito para auxiliá-lo no processo. Como ele faz? Existe uma causa, ele vai lá e fala: olha, doutor Luciano, eu não sou médico, o senhor é. O senhor é ortopedista e tem conhecimento de causa. É técnico nessa área. Então eu preciso que o senhor veja se realmente esse rapaz tem ou não doença do trabalho. Se esse rapaz tem ou não um acidente de percurso, que é um acidente que ocorre você indo ou vindo do trabalho. Se esse rapaz, se esse autor, se essa autora tem ou não algum problema relacionado a esse trabalho. E do ponto de vista ortopédico, o senhor, por ser ortopedista, pode resolver esse problema, pelo menos para me desvendar se isso é ou não do trabalho. Pelo menos se o trabalho pode ter culpa de uma piora ou do início dessa doença. Olha quantas coisas abrangem uma perícia judicial. E eu vou lá e boto meus conhecimentos em prática. Funciona da seguinte forma. Eu vou ao local de trabalho, junto com os assistentes técnicos, que seriam assistentes médicos dos advogados, que representam os advogados da mesma forma que eu represento o juiz. Eu também, em muitas ocasiões, sou assistente técnico. E vamos até o local de perícia, examinamos, fazemos uma vistoria no local de trabalho, para ver se o ambiente tem precariedades, se o ambiente está insalubre, ou seja, se ele tem algum risco de causar algum dano à saúde. Se existe material ou peça fora do lugar que possa ter levado àquele acidente, se existem riscos inerentes aos acidentes, se existe segurança para o trabalhador. Fazemos a vistoria
E quando, na maioria das vezes, é um acidente de trabalho com DORT, ou ILER, né? Ou seja, acidente por esforço repetitivo, tendinites, de uma forma geral, a gente precisa que o trabalhador simule o seu trabalho. Então a gente observa o local de trabalho com as pessoas trabalhando e nota os gestos profissionais de cada um. Eu tenho a convicção de que ninguém, quando nos vê, trabalha normal. Todo mundo trabalha com medo. Então as pessoas começam a exagerar ou a se poupar. E aí eu acho que a gente, na maioria das vezes, chega e explica, expõe a situação para as pessoas e as pessoas não são mais as mesmas. Eu, Luciano, não gosto de levar o assistente técnico de ambas as partes junto com alguém da empresa que está sendo processada, porque o rapaz que está fazendo o trabalho, ele se sente melindrado, ele fica com medo de falar a verdade. Ou ele fica com medo de dizer alguma coisa que fira a empresa, né? Então não fica fidedigno, não fica real. Eu costumo fazer esse tipo de entrevista dentro do meu consultório, inicialmente. Depois da vistoria eu vou sozinho com os assistentes técnicos e nós fazemos a observação com outras pessoas sem ninguém interferir. Peço para que ninguém interfira e nem venha ao nosso lado. E eu observo um pouco mais distante todos os gestos, mas cada um faz de um jeito. Então, depois que você vai na vistoria local, você tem que fazer, vistoria no local de trabalho, você tem que fazer o exame médico, o exame físico do paciente, do autor, para realmente saber se ele tem aquele problema que ele está dizendo. Não estamos aqui para julgar se o cara tem ou não um problema, até porque já está no processo o que ele tem. Ali ninguém é médico para fazer diagnóstico, ele é médico para saber se o que o cara tem, para saber se o que o autor tem, de fato é do trabalho ou não. Então não estamos para discutir diagnósticos. E aí vamos, examinamos, peço ao rapaz ou à menina que esteja lá, ou a senhora ou o senhor, para reproduzir ali de uma forma mais esmiuçada possível, caso eu consiga, caso seja numa repartição que tenha só computador, a gente mostra, faz um desenho do local e tenta simular, para ter uma ideia. Ou a gente vai ter que ir realmente no local com o rapaz para que ele faça. Só que existe problema. Muitas vezes esse local teve uma mudança de layout, uma mudança do ambiente de trabalho e não é nada mais do que era antes. Às vezes, anos atrás, era uma forma, existia um jeito, a parede era vermelha, o computador era do lado da escrivaninha, o piano que tinha ali não existe mais, decorativo agora, entendeu? Mudou tudo. Então, fica um pouco mais difícil da gente nessa vistoria achar alguma coisa e aí a gente parte para outras formas de resolução. Então temos juiz, que nomeia o perito, os advogados, que nomeiam os seus assistentes técnicos, e juntos fazemos essa perícia, com vistoria no local de trabalho, com exame, anamnese, exame físico do paciente, do autor, e por fim, eu ou o perito fazemos um laudo, um parecer técnico para o juiz. O juiz lê, abre as partes, os dois advogados vão ter acesso e os assistentes técnicos criticam o laudo, concordando, discordando, e dali sai um parecer do juiz, um veredito, que seja. Isso é uma perícia técnica, de nexo causal. Então, minha gente, no que vocês precisarem de auxílio, de assistência técnica, perícias médicas, eu estou pronto para ajudar. No que você precisar, no que você achar que eu possa ajudar, você sabe onde me encontrar, ou procurar algum médico que trabalhe com assistência técnica, perícias médicas, para que possa ajudar vocês. Ok? Um grande abraço, até logo.